quando o sétimo anjo tocou a sua trombeta, depois dos 6 terem já tocado, João ouviu vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, pois ele reinará para todo sempre. E ele viu os 24 anciãos que estavam sobre os seus tronos, se prostraram e começaram a adorar. Saíram dos seus tronos, se ajoelharam e falaram essas palavras: graças te demos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, que hás de vir, pois tomaste o teu grande poder e reinaste, te iraste. Aliás, as nações se iraram e tu também te iraste. E o tempo dos mortos chegou. Para quê? Para serem julgados, condenados. E o tempo também de dar salário aos teus servos, profetas, os santos e todos que temem o teu nome, também é chegado. E também chegou o tempo de tu destruires todos aqueles que tenham destruído a terra. Quem são esses que tenham destruído a terra? No princípio da minha mensagem eu disse que Satanás vem com boas intenções, mas a missão dele não é o que ele fala. Também os seus servos são semelhantes a ele. Amém? Você entendeu quem são os que andam a destruir a terra? Aqueles que vos garantem paz, que vos garantem liberdade, que vos garantem justiça, que vos garantem prosperidade, progresso, boa governação. Tudo isso, eles são os destruidores da terra. Por quê? Porque em off, à noite, eles não são o que eles falam. À noite, eles não são o que eles vos mostram. Eles são os destruidores da terra. E nós vimos os anciãos, quando adoraram, disseram: chegou o tempo de tu destruires aqueles que têm destruído a terra. Diga amém. Posso ouvir palmas para Jesus? Mais forte. Mais forte, aleluia. Essa é a igreja onde o livro de Apocalipse é pregado quase sempre. Na religião nem falam desse livro. Têm medo. E fazem bem. Diga amém. Porque esse é o livro da condenação. Se você falar que não está certo nesse livro, estás perdido. Se você acrescentar, estás proibido. Se você omitir, estás perdido. Diga-me. Agora você veja. Eles dizem edificarem a terra, construírem na terra, fazerem bem, progresso, prosperidade, proteger as pessoas. É mentira. Os reinos desse mundo reinam sobre a autoridade de Satanás. Eu não tenho receio, nem medo, nem tampouco temor de falar disso. Porque, sabe por quê? Eu sei em quem tenho crido. Não, mas eu falo muito mais do que isso. Eu sei quem sou eu. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Yeah, eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz. Diga até por uma coroa trocar, até morrer eu a vou proclamar. Assim. Levarei eu também minha cruz, aleluia, até por uma coroa trocar. Outra vez. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quando é que isso vai acontecer? João disse: quando o sétimo anjo tocou a sua trombeta, ou então quando a sétima trombeta foi tocada pelo sétimo anjo.
quando é que isso vai acontecer? Se você voltar para trás, vai encontrar que antes da 7ª trombeta morreram as 2 oliveiras. Diga amém. Vou explicar. Lá onde vocês estão a sair, coitado de vocês. Andaram com os cadernos sempre na igreja, cadernos cheios, mas não aprenderam nada. Diga amém. Passaram nas escolas, mas não sabem nada. Até lá vos dizem, isso é proibido, isso é para os pastores, isso é só para os padres. Os membros não. Aqui todos têm acesso ao conhecimento. Diga amém. E também todos têm acesso ao Santo dos Santos, pois o véu que nos separava já foi rasgado, e com ousadia todos podem trilhar o caminho do santuário. Diga aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. O véu que nos separava, aleluia. Presta bem atenção. As 2 oliveiras são 2 homens que não são homens, que vão marchar na terra no final dos tempos para poderem perturbar essa terra, para punirem esse mundo com todos os juízes necessários para que aprendam a não blasfemar a Deus. Pois mais milhares de anos que o Senhor os visitou com os profetas, os seus santos servos, anunciando a salvação, e eles endureceram seus corações, agravaram seus ouvidos, um povo obstinado, e no fim Deus vai julgar a terra. E esses 2 homens, que é Elias e Moisés, na Bíblia são chamados de 2 oliveiras, ou então 2 castiçais de ouro, ou então 2 testemunhas de Jesus. Eles vão marchar na terra para julgar a terra com autoridade, para ferir a terra com todo tipo de pestilência. Terão autoridade sobre os céus, sobre a terra e sobre os mares. Tudo que eles falarem vai acontecer. Vão ferir o mar, vão ferir os rios, vão ferir a terra com todo tipo de pestilência. Vocês sabem, talvez uns nunca se aperceberam disso. Então, mas no final do ministério deles, ou então do tempo do seu ministério, o anticristo, que também não é homem, um falso homem, sairá do abismo e os fará guerra. Diga amém. Não sairá naquele momento, já teria saído, já estava a reinar, mas não os tocou até que eles terminassem o seu ministério. E quando terminar o seu ministério, que será de 1260 dias, que são 3 anos e meio, é então o anticristo, que é a besta que sai do mar, diretamente do abismo, se levantará e os fará guerra e os vencerá. E a terra vai se regozijar, porquanto, aleluia, aqueles 2 homens que atormentaram a terra foram mortos. Então os homens vão se mandar presentes, vão fazer festas e vão adorar a besta que matou as 2 oliveiras. E como vão se enganar? O Deus Todo-Poderoso permitirá, como Ele permitiu que Jesus fosse morto. Amém? Lembre-se que Jesus falou: nenhum poder terias contra mim, se do alto não te fosse concedido. Então o anticristo receberá poder para que, ou então autorização para que eles morram. E quando eles morrerem, depois de 3 dias e meio, vão ressuscitar, para a vergonha e a humilhação daqueles que estavam a festejar. E quando eles ressuscitarem, é este período que o anjo toca a sua 7ª trombeta. Diga amém. E Paulo disse que é neste período que os mortos vão ressuscitar e a igreja será arrebatada. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Não, Paulo diz assim: ante a última trombeta. E a última é que é a 7ª trombeta. Bem forte para o Rei da Glória. Bem forte. Ante a última trombeta, todos que dormem no Senhor, ou então aqueles que morreram, andavam com Jesus,
deram testemunho da verdade vão ressuscitar. Vão ouvir a voz dessa trombeta. E essas trombetas serão tocadas às 7 por 7 arcanjos. Esse é o último arcanjo que vai tocar a sua trombeta. E eles vão ouvir a voz do arcanjo, que é esta trombeta que ele vai tocar, e eles vão ressuscitar. Todos que dormem, não os que morreram, os que estão a dormir. Lázaro, nosso amigo, dorme. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é dormir? Descansar. Sabe o que é descansar? É um salvo que está a esperar ressuscitar para entrar aonde? Na glória. Diga amém. Sabe o que é morrer? É um morto condenado que morreu e que está no inferno. A Bíblia diz que aqueles que dormem vão acordar, ou então vão ressuscitar e subirem para o céu. E naquele mesmo momento Paulo disse: e aqueles que viverem, que a igreja, os justos, serão o quê? Transformados e arrebatados. E Paulo disse: nós que vivermos, Paulo se considerava que estaria vivo naquele dia. Nós que vivermos, não vamos ser os primeiros, não. Serão os primeiros os que estão a dormir. Na linguagem terra, os que morreram e amavam a Deus. Esses vão ressuscitar, depois é que vamos seguir nós. Mas juntos, vamos nos encontrar onde? No espaço. Primeiro vão os ressuscitados e depois seguem os arrebatados. Antes de entrarem no céu, vão se encontrar lá. Aleluia. E juntos entrarão na cidade. Oh, aleluia. Será que você está a trabalhar para esta cidade? Você trabalha para entrar nessa cidade? Essa cidade é de ouro. Ela se chama Jerusalém, a cidade santa do meu Senhor, que desce do céu como uma noiva adereçada ao seu noivo. A cidade de paz, onde o mal não entra, ladrão, a traça não entra, doença, ferrugem, não entra nada que é da corrupção. Jesus disse: eu estou aí e vou vos preparar lugar na casa do meu Pai. Tem muitas? Aplauda ao Senhor Jesus Cristo bem forte. Mas nesta cidade não entra o imundo. O imundo não entra nessa cidade. O anátema não entra nessa cidade. O contaminado, o impuro, sim, ficarão de fora os cães, os que adulteram, os rebeldes, os feiticeiros, os mentirosos. Eles não podem entrar nessa cidade. Então a Bíblia diz que nesse período que se tocará a 7ª trombeta, que haverá a ressurreição e o arrebatamento. Agora você imagina, preste atenção. E os anjos lá no céu clamaram: os reinos deste mundo passaram para o Senhor e para o seu Cristo. Estavam a anunciar o fim desse sistema. Diga-me. Anunciaram o fim do reinado de Satanás e dos seus agentes aqui na terra. E isto vai acontecer. Vai acontecer porque depois Cristo toma a sua igreja e volta para reinar. Diga-me. Cristo toma a sua igreja e volta para destruir todos eles. Primeiro a besta, segundo o falso profeta, juntos jogados no lago de fogo que arde com enxofre, e Satanás será preso e lançado no abismo. E assim Jesus Cristo vai estabelecer o seu reino. Canta comigo. Toma o teu trono. Assim. Toma o teu trono. Diga. Toma o teu trono em mim. Diga, toma o teu trono. Toma com palmas. Jesus, toma o teu trono, Senhor. Toma o teu trono em mim. Ele está a vir aí. Amém? Ele está a vir para vir tomar os reinos desse mundo, que são céus, que Adão entregou a Satanás. Você sabia que esse reino era de Deus? Quando Deus criou o homem, e Deus disse ao homem, depois que criou tudo,
governa, domina, reina sobre toda a criação, ok? Eu estou em cima e você está embaixo. Eu reino em cima e tu reina embaixo. E quem reina em cima também reina onde? Embaixo. E o teu reino só vai ter sucesso se você permanecer na obediência à minha palavra. Então ouviu Adão? Adão disse: sim, Senhor. O dia que você se desviar, o dia que você fazer o contrário, o dia que você descumprir a minha palavra, você vai morrer. Estás a ouvir, Adão? Sim. Eva, estão a ouvir? Estamos a ouvir, Senhor. Então permanecem e tudo vai se vos sujeitar. Nada debaixo desse céu que vai ficar fora do controle de vocês. Terão autoridade sobre o tempo, terão autoridade sobre a natureza, sobre os mares, terão autoridade sobre tudo o que há no mundo, e tudo vai vos obedecer. As bestas feras, o calor, o frio, o tempo, não sei quem, tudo, as estrelas, a lua, o sol, quando vocês ordenar, eles vão obedecer. Está a ouvir, Adão? Sim. E enquanto eles permaneceram na sujeição à palavra de Deus, tudo lhes obedecia. Diga amém. Mas desde o dia que eles caíram em tentação, tudo lhes desobedeceu. A natureza se rebelou, e tudo que há na natureza, os mares se rebelaram, o tempo se rebelou, as constelações, o diabo se tornou o senhor de tudo que Adão era o senhor. Ouviu? Por isso no dia da tentação, Satanás falou a Jesus: sabe, Jesus, se tu prostrares e me adorares, eu vou te entregar esse reino todo e a sua glória. Você sabe muito bem que isto me foi entregue. Sim, Satanás não estava mentindo. Lhe foi entregue no dia que o homem caiu. Paulo disse que a criação foi entregue à sujeição, à escravidão do pecado, não por causa daquele que a criou, não, mas por causa daquele a quem foi sujeitada. A quem a criação foi sujeitada? Adão. Diga amém. Então Adão entregou a criação a Satanás, e Satanás desde aquele dia se tornou o senhor de toda a criação, daqui debaixo desse céu. E Adão se tornou escravo e todas as coisas que ele reinava, e ele se tornou escravo e tudo se tornou escravo. Agora veio Jesus para libertar a criação, e Paulo disse que o primeiro Adão morreu, matou tudo, e o segundo Adão morreu e ressuscitou aqueles que lhe obedecerem. Reavivou, como é que é? Reavivou, trouxe reavivamento aos que estavam mortos. E agora estamos a viver os dias da caminhada para o fim dos tempos. Diga amém. E ele me enviou. É isso que eu gosto de falar. É isso que eu gosto de falar. É isso que eu gosto de falar. Sinto aleluia. A unção me cobre. Glória a Jesus. E ele me enviou para vir desempenhar esse ofício de abater o reino de Satanás e os seus agentes. Ele me enviou para destruir os 7 montes. Oh morte, onde está o teu aguilhão? Oh inferno, onde está a tua vitória? Tragada a morte foi na vitória. Já comecei a destruir os reinos de Satanás. Já comecei a bater os 7 montes. Já abati os 3, e o 4º monte vai ser abatido, e o 5º, e o 6º, e o 7º monte, e o 8º será ferido. E depois, aleluia, haverá um intervalo, não haverá batalha. Eu e Satanás vamos se separar e vamos voltar a se encontrar na segunda metade da semana de Daniel. Bem forte, Rei da Glória. Ouvistes? Os reinos deste mundo vão passar para Deus, e o trabalho é agora, a revolução é agora. Por isso vocês estão a ver um homem bem magrinho, todo feio, fala com tamanha autoridade e manda recado aos reis da terra, e eles têm que se aquietar, porque eles sabem quem é que está falando na terra. Ele é pequenininho, mas é grande, grande, grande. Tem que se respeitar a autoridade, tem que se respeitar a hierarquia, tem que se respeitar. Glória a Deus, aleluia. Chegou a hora, tem que tirar tudo na mão deles. Eles vão entregar o domínio. Eles vão entregar o domínio. Antes mesmo de destruir todos eles, primeiro vocês vão reinar agora. Vosso reinado não é deste mundo, mas é dos céus. Isto é no Espírito, é ordenar, é impor, é mandar. Porque a igreja vai tomar o poder.
A igreja vai estar revestida do poder. A igreja vai cavalgar como cavalos emparelhados para a batalha. A igreja vai impor. Já começou, aleluia, a igreja a mandar. Já começou a mostrar o seu poder na terra. Nunca houve uma igreja tão poderosa como que se manifestou agora. As igrejas do diabo que disseram que eram de Jesus Cristo eram escravas, igrejas de Satanás, que estavam debaixo da sujeição de Satanás e destruídas, violadas pelos seus pais. A sua mãe lhes escravizou, os seus maridos, que também são seus pais, lhes escravizaram, que são os reis da terra. Mas agora nasce dos escombros do nada, nasce dos escombros de Jerusalém. Jerusalém que foi destruída pelo rei Nabucodonosor. Desses escombros nasce uma cidade forte, uma igreja forte que o mundo não pode destruir. Uma igreja edificada sobre a rocha que se chama Jesus. Uma igreja que as portas do inferno e as portas do abismo não vão prevalecer contra ela.